E se eu escolho pelo divórcio? Quais são as consequências do divórcio? Então é assim, gente, quem tá aqui já tá cansado de me ouvir dizer isso, mas tem gente que tá chegando pela primeira vez, então cabe a mim dizer para vocês. Quem tá pedindo divórcio, muitas vezes, a gente compara igual a pessoas que dizem que querem se matar, se suicidar. Quem tá querendo suicídio não tá querendo tirar a vida. Ela tá querendo tirar a dor. Ela tá querendo acabar com um buraco que existe dentro dela, aquilo que dói, aquela ferida que sangra e ela não sabe parar de fazer aquilo doer. Entendem? E o divórcio, ele não é diferente disso. Muitos maridos, existem sim, eu até coloquei para vocês em um post, né? Quando é que a separação, ela é necessária? Quando você vê nos olhos do seu marido que não existe mais amor e que ele está bem, que ele está seguindo feliz com a nova vida que ele tem. É importante a gente trazer isso, né? Como um parâmetro. Então ele tá bem, ele tá feliz. Agora tem aqueles maridos que falam, não quero mais, eu quero divórcio, tô cansado de tudo isso. E aí você vê que não é o divórcio que ele quer. Ele só não quer continuar vivendo com você no pé de guerra que vocês estavam vivendo antes, no distanciamento que vocês estavam vivendo antes, com a falta de diálogo que vivia antes. Então é importante que vocês pontuem isso e que vocês consigam fazer essa leitura do marido de vocês, do quanto eles estão sendo sinceros. Olha, eu consigo ser feliz hoje sem você, eu não preciso mais, isso não tá me fazendo bem. Entende? Então existe ali um olhar verdadeiro dizendo para isso, eu quero seguir a minha vida sozinho. Mas tem gente que não, né? Os maridos, eles só querem parar a dor, eles só querem parar a discussão, eles só querem que vocês parem de ficarem emburradas, eles querem que vocês parem de ficar enchendo o saco, eles querem que vocês parem de ser a mãe deles, né? Eles querem que vocês parem de tentar ser a mulher sendo a mãe dos filhos dele. Tem muita diferença. Então, todas essas são posturas de mulher que a gente não se dá conta e quer que o marido faça diferente. Entende? Então, é uma troca, 50% a 50%. É muito importante vocês saberem disso. Então, olhem para isso, né? Quem quer o divórcio, tá querendo realmente o divórcio, quer seguir uma vida nova, diferente, sozinho, ou não, ele simplesmente está querendo cessar aquela dor que não para. Né? Porque do jeito que tá, não tá bom, tá ruim. Não é assim que ele quer. Quais são os impactos do divórcio na nossa vida, na nossa relação e na nossa família? Primeiro eu quero falar pra vocês que ela é mais simples, né? Tá aí no dia a dia de todo mundo, então é mais fácil de eu começar por aqui, que são os impactos financeiros. Então, é pagar um advogado, é a questão de que vocês tinham um padrão de vida, com a separação, tudo isso, né? Eu tenho percebido que muitas mulheres estão ainda se segurando no casamento por causa da dependência emocional dos seus maridos. E isso é um ponto muito importante que você precisa olhar. A relação, ela tem que ser decidida por muitas variáveis, né? Mas o que não pode pesar com eu fico ou eu saio é porque eu dependo dele para tudo. Isso não pode ser uma variável. Entende, mulher? Então, se você tá aqui, se você depende financeiramente do seu marido, comece a olhar pra isso com carinho, por favor, tá? Assista a nossa aula de ontem, ela morreu. Vai te ajudar bastante nesse processo de querer crescer nesse movimento, tá? Ah, Paula, mas meu marido fala que eu não preciso trabalhar porque ele supre todas as nossas necessidades. Tudo bem, mulher, não é pra isso. Não é pra ficar pagando conta da casa, não. Se essa é a questão, mas é por você. No momento que você precisa se posicionar dentro da relação, isso não pode ser algo que tenha um peso maior entre eu fico ou eu saio. Tudo bem? Então, tá aí. Então tem a questão do advogado, tem a questão da dependência financeira, tem a questão dos amigos, né? Os amigos diminuem porque são amigos em comum e aí ficam ali naquele meio do casal. O que mais? São novos hábitos. Então, talvez se você tinha um padrão, né, com seu marido de sair para restaurantes, viagens, agora não existe mais isso. Ele vai pagar uma pensão para os meninos, para os filhos, né? Todo esse padrão aí vai ser diminuído. Tudo isso são compensações. Não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado, tá? São as compensações que um divórcio, quando você toma uma decisão de dar entrada no divórcio, seja você, seja ele, são as compensações que um divórcio traz. Tudo bem? Financeiro? Ok. Depois a gente vai para uma outra compensação, que é a compensação emocional. Muita gente
vive essa compensação emocional, mas não para pensar nessa compensação emocional antes do ato, que é o quê? Traumas profundos, tanto em você, como nele, como nos seus filhos. Você pode passar anos fazendo terapia, seus filhos podem passar anos fazendo terapia sem qualquer tipo de respaldo de que vá funcionar a terapia, sim? Porque são traumas muito profundos, dependendo da forma como os divórcios são feitos. E a maior parte deles não são feitos de forma amigável. Nem tanto que a maioria dos divórcios precisam ir todos para o litigioso, todos em juízo, né? Por quê? Porque onde o casal ali já não consegue mais resolver aquilo por si só, por eles. Eles precisam de um mediador, tá? Então, isso é importante falar para vocês, né, sem qualquer tipo de garantia. Além das doenças emocionais, eu já falei aqui para vocês de outros tipos de doença. E nesse momento que a gente entra em processo de trauma, a nossa imunidade cai e o nosso corpo vai reagindo a muitas dores, tanto nós quanto os nossos filhos, quando os pais não sabem lidar com os divórcios, né? Então a criança, ela é um reflexo, principalmente as crianças pequenas, ela é um reflexo de tudo que acontece no mundo dos pais. Então, eles estão interligados, ó. Pai, mãe e a criança é exatamente isso aqui, ó. O que tá no meio. Então, essa criança, ela sente todo o campo do que o pai sente, do que a mãe sente. É raiva, é medo, é ódio, é angústia. Tudo isso começa a ser sentido por aquela criança que não sabe dizer, que não sabe falar, né? O que tá sentindo. E ali, ela começa a somatizar todo aquele campo em família. Muitos casais brigam na frente das crianças, discutem, se ofendem, até se agridem, né, na frente das crianças. E tudo isso traz um trauma, gente. Um trauma que, se você é filha de pais separados, se você vivenciou isso, se seu pai traía sua mãe, você via sua mãe mal, né? E tudo isso, veja quanto desses traumas, e quando você entrar na jornada, você vai saber ainda muito mais quanto daqueles traumas lá da sua infância impactuam na sua vida hoje, no seu relacionamento hoje. Porque eu falei pra vocês lá dentro da jornada que quando vocês vão para um relacionamento, vocês não pegam a mala só de roupa de vocês. Toda a parte emocional que vocês vivenciaram naquela família de origem, de pai, de mãe, vai junto para a relação. Então você pega essa mala sua emocional, leva com você, e teu marido faz a mesma coisa. Então muitos desses traumas que vocês não deram conta de lidar sozinhos, e naquela época, né, eu acredito que aqui, mulheres que estão casadas há mais de 10 anos, 20 anos, naquela época, ter o uso da psicologia, terapias, não era para todo mundo. Então eu me lembro que quando os meus pais viveram, né, passaram pela dor da traição, ninguém me levou ao psicólogo. Ninguém veio falar comigo para saber o quanto eu estava sofrendo com aquilo. Até na outra live eu falei isso para vocês, eu que descobri a traição, eu que acabei sendo a heroína desde os meus 7 anos de idade, eu fui colocada naquela posição. Então, quem se preocupou com isso? Por quê? Porque eles não sabiam, eles achavam que dando o jeito deles aquilo resolvia. E depois, quando eu vim pro meu casamento, eu vi o impacto que isso teve de forma negativa na forma de eu olhar para minha relação, na forma de eu me comportar, na forma de eu resolver as coisas dentro do meu relacionamento, entende? Então, do mesmo jeito que os nossos pais, sem julgamento, sem crítica, não deram conta de cuidar disso em nós, muitas vezes nós também, sem conhecer, não damos conta de cuidar disso nos nossos filhos. A terceira compensação que um divórcio pode trazer, e eu considero ela uma das mais críticas, né? É a questão sistêmica, que é o sistema, que é o impacto que esse divórcio tem na alma da família, no sistema, em todo o sistema. Então, quando eu falo de sistema, quando eu falo de família, quando eu falo de alma, eu não tô falando só de mim. Eu tô falando de mim, de toda uma geração que veio antes de mim. Eu precisei de uma tataravó, de uma bisavó, de uma avó, de uma mãe, de todas elas, para que eu pudesse estar aqui hoje. Foi graças à dor delas, a tudo que elas passaram, que eu pude viver. E o meu marido, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, quando a gente fala de sistemas, a gente está falando disso. Porque através de mim, a vida vai ter uma continuidade. Então, a minha filha, os meus netos, os meus bisnetos, tataranetos. Então, tudo que a gente faz, se os nossos filhos, né, são os nossos espelhos e eles seguem aquilo que nós fazemos, aquilo que eu faço,
os meus filhos repetem. Eu faço o que os meus pais fizeram, sim? E os meus filhos, né, os meus netos, na verdade, vão repetir o que os meus filhos vão fazer. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade aqui. E é isso que nós chamamos de teia familiar. É um sistema. Qualquer coisa que um mexe, mexe em tudo. Mexe atrás e mexe à frente. Por isso, o tamanho do poder de todas essas ferramentas e de todo esse conhecimento na nossa vida, de coisas que a gente nem sabia que existia. Tá bom? Então, vamos lá. Esvazia a xícara agora. Então, sistemicamente, eu preciso dizer para vocês que é assim, ó. Se o antigo não estiver em paz, o próximo não tem chance. O que eu quero dizer nessa frase para vocês? Se aquele relacionamento que veio antes não ficou em paz, não ficou bem, não ficou como amigos, a próxima relação não tem como dar certo. Então, isso serve tanto para a relação dos pais de vocês, como a relação de vocês agora, para quem já está vindo de um segundo casamento. Então, se você terminou, você já está no seu segundo casamento, seu primeiro casamento não terminou em paz, não terminou bem, né? Terminou com passivo emocional que nós chamamos. Raiva, mágoa, ódio, rancor, arrependimento, tudo isso gera um passivo emocional. Então, quando tem esse passivo, né, não terminou bem. E aí, a chance do próximo dar certo é muito pequena.